Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Torneio de candidatos, partida insana, a partida mais importante do campeonato porque a gente tem aqui os dois líderes, Sindarov contra Fabiano Caruana, os dois que estão performando um absurdo. Todo torneio que esses caras jogam, eles ganham ou ficam entre os primeiros. E aqui no torneio de candidatos são os líderes, galera. E agora, Clash de Titãs, eles se encontram aqui nessa partida espetacular que a gente vai ver aqui agora, hein? Torneio de candidatos, quarta rodada, vai andando o torneio e vai ficando cada vez mais emocionante. Momento de decisão, Sindarov abre aqui com o peão dama, galera. E o Fabiano Caruana responde com D5 e temos aqui o Gambito da Dama. O nome daquela série lá, o Gambito da Rainha, não é mesmo? É a mesma coisa. O Gambito da Rainha foi jogado aqui, ou o Gambito da Dama, e... E6 foi a variante aqui pelo... Cara, pera aí que eu vou matar esse café aqui, pronto. Cavalo em F3 foi cafezinho bom. O cavalo F3 aqui foi jogado pelo Sindarov, deixando o peão de C4 oferecendo. E aqui peão toma foi jogado. E3 atacando agora aqui o peão. Ô Rafa, mas esses caras jogaram tudo isso ao toque. Olha o tempo deles aí. 1h59, começou com 2 horas. Não tem nada de acréscimo até o lance 40. Ou seja, os caras estão jogando absurdamente rápido isso daqui. Cavalo em F6, bispo por C4, tudo jogado ao toque. Como que esses caras fazem para aprender isso daí, essas aberturas e tal, né? E vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Então eu tô aqui no Lotus Chess e eu tô exatamente nessa abertura, tá bom? Então eu vim aqui, ó, tem os preparos de abertura, e eu vim aqui no Queen's Gambit, no Gambito da Dama, e essa variante que foi jogada na partida. Então aqui é o seguinte, eu também quero aprender, Rafa, eu quero aprender, tá nessa posição aqui que a gente tá olhando, e quero saber como é que chega nisso. Então vamos lá, aqui a gente jogou o Gambito da Dama, a gente vai avançar o peão. A gente vai capturar aqui o peão e vai rocar, olha só, né? Depois de jogar A6, você toma. Então o legal aqui do Lotus Chess é que você vai fazendo os lances e no momento ele vai mostrando meio que o que você tem que fazer, né? Então, depois você tem que lembrar desses lances e vai aprender por repetição, o que é muito legal, esse método de cognição, né? Então, galera, olha só, agora eu vou clicar aqui em continuar. Agora se vira, joga o lance que você aprendeu. Bom, E3 atacando o peão, bispo captura. Aqui a gente rocou, até onde eu lembro. Aqui a gente segue o desenrolho. Não, aqui a gente tomou, olha, é importante. Depois ele vai me mandar fazer de novo esse lance porque eu errei. Agora A3 não, agora o cavalo. Tá vendo, ó? Eu errei algumas vezes, foi legal isso, porque aí agora a gente vai aprender direitinho. Não lembro se aqui era A4, não. Cavalo D2, manobra o cavalo para B3 e depois sim joga aqui o A4. Legal, errei algumas vezes. Ele vai me fazer de novo aqui, ó, fazer o reforço, né? Então nessa posição, toma! Agora eu já não esqueço mais. Nessa posição, cavalo C3, cavalo C3. Vou errar de novo? Não, aqui eu acertei. E agora manobra o cavalo para B3. Legal, legal. Depois de repetir algumas vezes a gente pega o jeitão e vale a pena, tá? Se você se interessou, baixa o Lotus Chess, tá bom? O link tá aqui na descrição do vídeo. E baixando o Lotus Chess pelo link, você além de tudo tá ajudando o canal, tá bom? E você também, se for assinar um dos planos, você que quer estudar e assinar um dos planos, você consegue condição especial com o nosso link, tá? Olha aí, agora realmente fixou aqui na cabeça, agora fixou. E cara, esse lance, por exemplo, cavalo D2 com cavalo B3, não é uma manobra que eu pensaria em fazer no jogo, e é o fino do fino, então por isso que vale a pena estudar e aprender. E aqui ele vai me mostrando outras variantes também. Bora voltar na partida que foi exatamente baixo o Lotus Chess também para você treinar. Aqui o link tá na descrição do vídeo e no comentário fixado, tá bom? Aqui bispo por C4 então, e aqui C5, opa, o que que a gente joga aqui? Já sabemos, aqui era roque, né? E depois de cavalo C6, o que que joga aqui? Uma das variantes que a gente viu é capturar, mas aqui, vamos ver o que acaba sendo jogado, né? Cavalo C3 também é uma possibilidade. Dama em E2, jogou o Sindarov, ele já vai para uma variante um pouco mais
um pouco mais rara aqui com dama em E2. Vamos ver a ideia, hein? A A6 foi jogado pelo Caruana e o Sindarov segue com o desenvolvimento do cavalo. O cavalo aqui em C3. B5 diretamente atacando o bispo aqui. Não tem mais bispo E2, por isso o bispo D3 foi jogado e bispo pega a longa diagonal. Jogado aqui pelo Fabiano Caruana, né? Um desenvolvimento rápido até. Ainda falta colocar o rei em segurança. Será que o Sindarov vai conseguir tirar proveito disso? Porque ontem contra o Pragnananda ele sacrificou até peça para tentar castigar o rei no centro, né? Vamos ver. Aqui diretamente A4 foi jogado, uma das ideias, né, do gambito da dama. Aqui B4 foi jogado e cavalo centraliza na casa de E4. Cavalo em A5 foi jogado pelo Caruana. Esse lance tá de olho na casa de B3, esse lance tá de olho no ataque aqui para cima do cavalo. E o Sindarov tem que ter uma resposta à altura. Sindarov segue com o lance cavalo toma. E notem que o Caruana já não está mais no seu território de preparo de abertura e o Sindarov está, né? Então aqui o Caruana que se cuide, porque o Sindarov continua jogando tudo ao toque, galera. É pesado o preparo dos caras, né? O Caruana numa entrevista contou que ele tem dezenas de milhares de partidas de posições de abertura, de sequências de abertura decoradas. A repórter deu uma risadinha, eu acho que foi a Tânia Sachdev que estava entrevistando, deu uma risadinha, falou, dezenas de milhares, ele ficou sério assim, ele falou, é verdade, né? É esse número, na real mesmo, né? Parece até brincadeira, né? Mas é verdade. E aqui o Caruana decide capturar de peão, que é o melhor lance da posição, porque vai para uma variante extremamente aguda. Isso aqui é o seguinte, galera, depois de peão de G toma, isso aqui não vai mais ser empate. Já vou dar spoiler aqui, não tem como. Isso aqui já é o próprio spoiler, esse lance, né? Essa partida não vai ser empate. Então, agora é rei no centro, torre na coluna G, é uma bagunça isso aqui. E o Sindarov decide capturar o peão de C5. E aqui o Caruana faz o lance cavalo B3 atacando essas duas peças. Vocês não vão acreditar no lance do Sindarov aqui. É um lance impressionante, impressionante. Bom, o Caruana parece, se você olha essa posição, parece que as pretas estão mandando bem demais. Tem um peão a menos, mas já vão recuperar, vão atacar aqui, pode tirar um bispo do tabuleiro, depois recupera aqui com facilidade, par de bispos contra bispo e cavalo, bispos e snipers atacando com torre chegando. Numa primeira vista, parece que as pretas aqui vão mandar no jogo. Seria isso, até seria verdade, se não fosse o lance do Sindarov, que é o único lance bom nessa posição. C6, galera, esse lance é absolutamente genial e brilhante. Deixando aqui a torre, indo para cima do bispo, o Fabiano Caruana não ousa capturar aqui a torre, por conta de peão, toma, atacando a torre. Cara, as peças estão chegando, por exemplo, torre B8, bispo por A6 aqui, 2 peões passados e conectados, rei exposto mais uma vez esse tema, né? E aqui, enfim, as brancas chegam e chegam com muita velocidade. Não tem uma maneira muito simples de defender essa posição. De fato, os computadores já dão que a vantagem aqui é largamente vencedora, né? Por isso, o C6 é um super lance. O Caruana, já em choque, segue com o lance bispo por C6. Gastou uns 2 minutos aqui, falou ok. E agora, né? O material tá igual e o Sindarov continua com essas duas peças atacadas. E a questão é, vou jogar a torre para B1 ou vou jogar a torre para A2? Essa é a dúvida, né? Sindarov vai para mais um lance brilhante na sequência, sim, meus amigos. Cavalo em D4 não é possível nesse momento, é um lance brilhante. Os dois últimos foram considerados lances brilhantes pelo chess.com, tá? Pra vocês terem ideia. E esse lance vai pra cima do bispo indefeso, ataca o cavalo e deixa a torre mais uma vez. E o problema todo é que cavalo por torre tá levando um cavalo por bispo, recuperando algum material. Esse cavalo por enquanto tá um pouco fora de jogo. A dama atacada teria que escapar e o cavalo volta. Galera, isso não parece muito bom, né? Mas o ponto todo, esse cavalo tá preso. Rafa, não dá pra jogar um E5, a variante vai longe, a complexidade aqui é muito alta, então é pra ver que realmente o lance foi brilhante mesmo, porque não é uma continuação concreta, né? Não é assim, faz isso, faz aquilo. Tem milhares de possibilidades aqui, tem bispo C5 com torre D1, tem um monte de possibilidade.
Aqui torre D8, bispo por peão. E em várias linhas as brancas vão ter esse peão passado e o ataque para cima do rei exposto, mas a gente não entende realmente se isso é uma vantagem, se não é. E o que, que vai acontecer? É o caos puro. Foi o que o Sindarov jogou contra o Pragnananda. Ele sacrificou uma peça na abertura por 2 peões para uma compensação a longuíssimo prazo. E ele está fazendo a mesma coisa aqui contra Fabiano Caruana. É impressionante esse lance aqui. Ele já entra para a história do xadrez. O lance cavalo D4, você pode fazer um quadro já. Porque não é apenas o lance, é a coragem que tá por trás desse lance. Esse moleque não tem medo de ninguém, galera. Esse garoto do Uzbequistão de 20 anos de idade, ele não tem medo de ninguém. Ele vai pra cima, ele arrisca, ele vai pra situações desconfortáveis, né? Isso aqui não tem garantia nenhuma disso daqui é bom, né? Mas ele também sabe que não é ruim e ele tá arriscando. O Caruana fica em choque nessa posição, não consegue fazer o lance. E finalmente faz o lance cavalo por cavalo, leva um bom tempo para isso. Aqui seguimos com o lance peão toma e o Caruana mais uma vez leva um tempo aqui, joga o lance torre G8, vai para esse contra-ataque e nesse momento o Sindarov pode jogar F3, pode jogar G3, pode jogar bispo E4, lembrando que esse peão deve estar caindo em algum momento. Ou seja, o Sindarov, aqui ele ofereceu para jogar com um peão a menos, né? Aliás, tem gente que ficou na dúvida por que não jogou aqui o lance dama por peão. De fato, poderia ter jogado. Eu acho que o Caruana ficou com receio desse tipo de ataque com o rei no centro, né? A dama teria que sair de novo, F3, ameaçando bispo E4, torre C1, enfim, as peças vão chegando. E é um pouco difícil de defender essa posição. Sempre tem essa história do bispo A6 criando o peão passado, sempre tem o problema do rei exposto, né? Então o Caruana aqui já tem um conflito nessa posição do que fazer e ele prefere não tomar o peão, ele vai para esse contragolpe. E o Sindarov vai para a decisão mais difícil de todas e é o melhor lance, que é o peão G3. Esse lance não parece bom porque abre uma fraqueza nas casas claras, mas é o melhor lance da posição. Ele calculou. Aqui ele gastou um bom tempo, hein? Pela primeira vez ele gastou quase meia hora aqui nessa posição para fazer um lance, para escolher entre esses lances aí, né? Então é bem interessante, ele acabou escolhendo o melhor. E aqui o Caruana, mais uma vez, poderia tomar o peão, ele prefere não, e ele prefere partir para esse ataque com F5. Sindarov segue com um lance absurdo aqui, ele poderia capturar o peão em A6, mas ele prefere jogar o lance bispo C4. E é aqui, nesse tipo de posição, pessoal, que a gente vê o nível dos caras. Rafa, por que ele não tomou o peão de A6? Eu não vou entender isso nunca. Nem eu, ou talvez, eu não sei, nunca diga nunca, mas... Olha, a gente tem experiência aqui de xadrez, né? Eu jogo xadrez o quê? Há 30 anos, mestre nacional, né? Faço vídeo, já fiz mais de 2.000 vídeos, já vi de tudo nessa vida, já li um monte de livro, já vi de tudo nessa vida, já joguei contra vários grandes mestres. Cara, é difícil explicar o lance bispo C4, né? Claro, existe uma pressão aqui, é a ideia do rei exposto e tudo mais, mas por que não comer um peãozinho primeiro, né? Por que não tomar esse peãozinho, criar um peão passado? O que tem de errado nisso? O Sindarov prefere jogar bispo C4 ao nível. Torre G4 foi jogado, 2 ataques, nenhuma defesa para cima aqui do peão do Sindarov. E o peão tá cravado, né? Um avanço de peão agora até é possível, mas o Caruana se sai bem aqui, ele consegue se defender. Por isso o Sindarov segue com o lance bispo E3 aqui. Bispo E3, defendendo o peão central. E o Caruana segue com o lance bispo D5, propondo trocas. Nesse momento, o Sindarov segue com o melhor lance da posição. Não é bispo por A6. Aqui bispo D6 vai para algum tipo de contrajogo. O Sindarov vai para mais um lance contra-intuitivo, que é o lance torre de A em C1. Se eu disser para você, torre C1 é o melhor lance, e não falar qual, fala sério, seja sincero. Qual lance você ia jogar aqui? Eu ia jogar esse, tem um motivo. Eu ia deixar essa torre aqui na coluna A. Ela tá fazendo uma defesa. Esse lance aqui eu tô deixando o peão desprotegido, né? E essa torre não tá jogando. Então eu ia falar, cara, essa torre tá cumprindo um papel, essa torre não tá cumprindo nenhum papel, agora eu vou jogar aqui. Não é o melhor lance. O melhor lance é esse. Torre de A um jogado pelo Sindarov. Caraca, é impressionante o nível, a qualidade dos lances. Quanto tempo ele levou aqui? 5 minutos, a qualidade dos lances. Caruana segue com o melhor lance bispo E7. E agora sim, o Sindarov
segue com o lance bispo por peão. Pessoal, capturou o peão, encheu a pança. Rei F8 foi jogado pelo Caruana, ele vai tentando esconder o rei dele. Bispo vem para B5, mantém o peão de A4 protegido, mantém um bispo ativo. E bispo vem para F6, rei pode vir para G7. Pouco a pouco o Caruana vai deixando o rei dele protegido, mas nessa posição, torre de F em D1 foi jogado. O Sindarov guardou essa torre para um papel mais defensivo aqui para cima do peão isolado. Faz todo o sentido do mundo depois que a gente vê sendo jogado. De fato, a torre aqui de A ia ficar inútil, sendo que o bispo pode fazer esse papel, né? E a torre em C aqui tem atividade e a torre em D tá defendendo. Perfeito! Rei G7 foi jogado pelo Fabiano Caruana. E agora bispo C6. O Sindarov tem um peão a mais. Quem tem peão a mais quer jogar o final. Mas, Rafa, esse aí desprotegeu o peão. E agora? A partida seguiu com o lance torre em A5, trazendo mais uma defesa. Por que ele não jogou torre toma, seguido de torre por peão aqui, ó? Pronto, tá fácil. O problema é a sequência que D5 estoura, rasga a posição aqui do Caruana. Olha só o nível, galera, da partida. Dama E8 colocando pressão na torre, teria a torre C7, além de tudo com pressão no peão. E também até mesmo ameaçando passar o peão, né? E aqui, se peão toma, aí acabou, né? Bispo H6 tá pendurando aqui a dama com um tempo sobre a torre. Galera, que partida é essa? Torre A5 foi jogado pelo Fabiano Caruana. Todo lance, o Caruana aqui, ele tem uma sutileza, um negócio que ele não pode jogar. Vê o nível desse Sindarov, galera. Bispo por bispo foi jogado, torre toma. E agora? Torre C5 jogado. A dama tá protegendo o peão. Não deve temer aqui as trocas, porque a dama tá segurando a posição. E além de tudo, a torre vai estar atacando a dama. Por isso, torre volta para D7. Foi o lance jogado pelo Fabiano Caruana. Rafa, pera aí, não dava para jogar bispo por peão? Daria, pode seguir com torre toma, depois de dama toma. Por exemplo, você quer capturar H3 aqui, traria problemas aqui, né? Porque agora a torre não consegue ficar protegendo. Ah, vou jogar um torre aqui e agora dama em H5 seria uma possibilidade. Uma continuação complicada, complexa, né? Aqui não adianta tentar esse golpe tático por conta de dama G5 indo para o contra-golpe tático, né? Então, por exemplo, torre por E3, dama G5 seguido de dama por E3. Bonitinho isso aqui, né? E aí esse bispo toma, torre toma e vai para um final vencedor para as bancas por conta deste peão passado distante, o boi de piranha, né? E aqui a estrutura de peões não é favorável para as pretas. São cacos de peões espalhados pelo tabuleiro que serão aspirados um a um nesse tipo de final. Por isso, galera, a partida seguiu com torre D7. Uau! Caruana, meu amigo, você tem 3 minutos para jogar 14 lances. Pessoal, ele tá no lance 26. Precisa chegar no lance 40 para ganhar mais meia hora no relógio. E também depois do lance 40, começa a ganhar 30 segundos de acréscimo a cada lance que faz. Ajuda bastante 30 segundos por lance, né? Ajuda muito para terminar o jogo. Mas aqui não tem acréscimo nenhum. Serão 14 lances na seca para Fabiano Caruana. Será um pesadelo. Sindarov segue rasgando com D5. Sindarov tem muito tempo no relógio. Peão toma foi jogado. E aqui o lance dama em F3. Que chique essa sequência. Atacando os cacos que sobraram aqui no tabuleiro. Bispo por B2 parece até um lance bom. O Caruana, infelizmente, ele não tem tempo para jogar. Ele calculou que isso criaria um peão passado que pode dar alguma chance de contra-jogo. Mas o Sindarov segue com torre por peão. Torre toma. E torre toma, não dama toma, hein? Dama toma seria dramático. Dama toma seria dramático, porque depois das trocas, de fato, o Caruana tem um peão passado aqui que tá belezinha, né? Que tá bacana. Torre B5, torre por A4, torre toma. Não perde mais isso aqui, né? Isso aqui vai empatar. Seria bom pro Caruana, porque o Caruana tá apanhando aqui. Por isso o Sindarov segue com o único lance da posição. Agora sim, torre toma. Olha a diferença aqui. Fala, tanto faz tomar de um ou de outro. Não tanto faz nada. Rei exposto contra rei seguro. Peões caindo. A base da defesa aqui da torre tá comprometida. Tem que manter a energia, tem que manter a iniciativa. Dama em E8 foi jogada e agora sim, torre por F5 atacando a torre, atacando em F7, torre volta para G6 e aqui H4, o Sindarov não perde tempo, parte para o ataque, ele jogou isso daqui muito rápido,
Eu até pensei, cara, ele devia pensar um pouco mais, porque ele ainda tem 45 minutos aqui. O Caruana, tudo bem, tá caindo o tempo do Caruana. Mas eu acho que o Sindarov aqui, ele achou que a posição, e de fato a posição dele é tão boa que ele botou cadência. Começou a jogar rápido também. Bispo C3 foi jogado pelo Caruana, abrindo alas para o peão disparar. E aqui H5, não dá tempo, a torre tá atacada. Torre passa para a coluna A e agora sim, dama G4 com cheque. Joga o rei para H8 e bispo cheque. Tentando trocar mais uma peça e mais do que isso, o rei aqui tá a segurança, tá quase levando mate. Por isso o lance F6 foi jogado. E agora... aqui, galera, se tivesse simplesmente capturado, a gente teria dama toma, F6 seria uma possibilidade, torre por F6, muito provável poderia seguir dessa maneira, ameaçando aqui o checkmate, teria que defender, e aqui, só cuidado, não vai querer trocar isso aqui, porque as pretas estão promovendo primeiro, né? Então, sei lá, um dama G5 aqui, um dama F4, captura primeiro esse peão, e aqui defende esse peão vira um caroção aí que fica atrapalhando, né? Um caroço de abacate, né? Você tem um caroço de abacate em H6 aqui pra cima do rei, não dá. Vou dar perpétuo, vou dar cheque nele. Eu vou ficar dando cheque nele, eu vou dar cheque. Eu vou dar muito cheque aqui. Dama H4, ó, protege tudo. Dama F5, eu quero dar cheque. Aqui deve ter algum jeito de trocar a dama, né? Não sei se tem também ou não. É um pouquinho chato jogar essas posições, mas com paciência e determinação chega-se lá, né? Aqui não dá pra trocar, aqui dá pra trocar. O computador manda jogar A7, fica quieto, Stockfish. Aqui você simplesmente troca e vai promover na sequência. Opa, promoção fantasma. Galera, por isso o Caruana vai pro lance F6, mas depois de simplesmente torre em C5, uau! Fabiano Caruana, com o tempo caindo no lance 36, ainda precisando jogar 4 lances. Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Como assim, Rafa? O Sindarov venceu o Caruana? Pois é. Eu vinha falando, são os dois favoritos do torneio. Eu falei, o meu lado, falei no começo do torneio, o meu lado esquerdo do cérebro fala que o favorito é o Caruana. O meu lado direito do cérebro, da intuição, da emoção, da percepção, é o Sindarov, né? Ele que vem ganhando tudo quanto é torneio. Contra quem você quer jogar? Ele podia escolher o Vincent Keimer ou o Underdog X contra o Nakamura. Foi lá e ganhou. O cara é diferente. Ele é diferente. Ele tem o que precisa, né? E ele vai mostrando nesse torneio, ele tá fazendo um torneio absurdo. O que ele sacrificou contra o Pragnananda, o que ele jogou nessa partida contra o Caruana. Ele tá fazendo história aqui, galera, ele tá fazendo história. E agora é líder, né? E agora é líder isolado, vamos ver a classificação. Mas primeiro, Rafa, abandonou por quê aqui? Você podemos ter a certeza, abandonou porque não dá mais. Tá bom, Rafa, agora me mostra por quê. Então vamos lá. Aqui uma possível continuação. O porquê não dá mais não me convence, Rafa. Então me mostra. Torre C6 seria uma possibilidade. Bispo toma. Aqui peão toma. Poderia seguir com torre toma, vai. Vamos jogar simples aqui. H6 joga o caroço de abacate. A dama tem que defender. E aqui, dama em E6, colocando pressão, ameaçando também mate. Teria que dar um cheque aqui. Teria que jogar um dama volta para defender o rei. E aqui sim, dama em C8. Segue a patada de elefante. Pressionando ainda essa diagonal. Se livrando do peão passado. E aqui é só trocar a dama, né? Não tem perigo nenhum nessa posição. Você consegue forçar aqui a troca de dama. Acho que por aqui, né? Eu vou contrariar o computador. Eu pendurei aqui, mas ainda dá pra ganhar. Mas eu pendurei aqui. Pera aí. Jogar um melhor, então. Joga aqui primeiro. Dama E3 aqui. Olha o Rafa estragando a partida do Sindarov, né? O Sindarov vai no banheiro. Ô, Rafa, termina aí pra mim, né? Ele volta, eu tô perdido. O cara, caramba, cara. Como você conseguiu? O mais difícil era perder isso aí. Aqui tá bom, vai. Aqui vai disparando o peão, não tem jeito mesmo. Dá cheque, rei sai, dá cheque, dama cobre. E aí sim, deu suporte para casa de promoção aqui, good game, né? Dama sai, promoção, trocas e uma posição vencedora. Torre C5, vamos dar uma olhada na precisão dos jogadores, altíssima, né? Altíssima. Aqui o Sindarov fez os impressionantes 98% de precisão contra o Caruana. Ele jogou igual uma máquina, com lance brilhante. Uma partida espetacular, galera. Espetacular. Foram 2 brilhantes que o Chess.com deu. Esse relatório não captou. O segundo, foram 2 na sequência aqui, tá? Vou corrigir aqui o símbolo, ó. Vou corrigir aqui o símbolo. Foi outro brilhante na sequência, deixando aqui a torre. Impressionante. E aqui a classificação. A gente tem aqui
após a quarta rodada, galera. A gente tem o Sindarov com 3,5 em 4 pontos, líder isolado. O cara tá tão longe que ele ganhou do Caruana e o Caruana também tava tão longe que o Caruana ainda é o vice-líder isolado, né? Pra vocês terem ideia, cara, não vai ser fácil ninguém buscar o Sindarov, ninguém. Se tem alguém que pode ainda tentar buscar o Sindarov é o próprio Caruana, mas critério de desempate já era pro Caruana e... Não sei não, hein? Não sei não. Claro, ainda tem bastante rodada pela frente, mas, cara, tá muito longe dos demais. Se o Sindarov continuar nessa pegada, né? Tem tudo pra ganhar. E aí jogar o Mundial vai ser 2 moleques, né? 2 moleques. O Sindarov tem 20 anos, o Gukesh tem o quê? 19? Vai ser dois moleques disputando o Mundial. Agora, eu queria tanto que isso acontecesse. Essa molecada tá tomando espaço do xadrez. O Magnus Carlsen tá trocando fralda lá do filho dele, tá não sei o quê, tal, né? Agora, daqui a pouquinho, o filho do Magnus Carlsen não precisa mais trocar fralda. Dá mais uns 3 aninhos aí, já, né? Já começa a ficar mais fácil, não precisa... fica mais fácil, né? De cuidar. Aí, eu quero ver o Carlsen já vai estar um pouquinho com os cabelinhos brancos, não sei o quê, molecadinha tomando espaço, campeão do mundo, tirando onda. Eu quero ver o Carlsen voltar. Eu quero ver o Carlsen... A última, sabe aquela coisa? Eu vou me aposentar então, vai. Quem é o melhor de vocês? Qual OV de vocês? É o Abdusattorov? É o Sindarov? Traz os OV aí. Traz todos os OV que eu vou dar tapa na cara de cada um. E começa a ganhar deles, né? Será que ele poderia fazer isso? Aí ele ganha, se torna o campeão do mundo e se aposenta? Podia tentar, né? Podia tentar. Agora, para de sonhar, Rafa. Mostra aí. Sindarov em primeiro lugar, Caruana na segunda colocação. Guiri tá indo bem. Pragnananda, 2 pontos. Bluba, 2 pontos. Acima de Ricardo e Wei com 1,5 ponto. E o Esipenko. Esipenko não faz um bom torneio com 1 ponto, né? E a próxima rodada teremos Pragna contra Esipenko. Cara, vou arriscar que o Pragna vai ganhar. Caruana contra Bluba 1. Vou arriscar que o Caruana vai... Eu não sei se o Caruana vai estar com chocado e vai preferir um empate aqui. Não, eu vou na teoria de que ele vai botar estamina aí e vai querer recuperar. Vai ganhar. Hikaru Nakamura contra Sindarov. Caraca. Eu não sei o que dizer dessa partida. Essa partida vai pegar fogo, galera. Eu vou deixar pra opinar essa por último. E aqui a Nishigiri contra o Wei. Vai empatar. Rafa, essa tá fácil. Essa eu não sei porque você pensou. É verdade, essa aqui vai empatar. Agora é o seguinte, então, e o Hikaru Nakamura contra o Sindarov, eu vou chutar empate, tá? Então eu vou dizer o seguinte, Pragna ganha, Caruana ganha, o Nakamura empata e o Guiri empata. Vamos ver. Façam suas apostas também, postem aí nos comentários. E por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Valeu!